Bom, o vídeo de hoje ele é um pouco diferente dos anteriores. Nós temos uma playlist lá que constam já uma série de vídeos que são pílulas de português, dicas de português, todas bem breves, né, bem resumidas, como eu sempre comento no vídeo. Bom, esse vídeo ele dá início a uma série de vídeos que são um pouco maiores, não sei exatamente quantos minutos eles serão. A partir de hoje, hoje eu ainda não vou usar o quadro, mas a partir do próximo vídeo vou começar a usar o quadro. Por quê? Vou gravar uma sequência de vídeos mais focado em assuntos aprofundados da língua portuguesa. Não assim tão aprofundados, mas com maiores explicações que os vídeos curtos não dão conta e que a falta do uso de quadro também não dão. Então nesse primeiro vídeo eu vou falar sobre leitura de textos. Sim, eu vou falar sobre vários conteúdos de português nos próximos, mas hoje eu vou falar sobre leitura. Porque a leitura todos, se presume que todos saibam ler, que estão assistindo esses vídeos. Então a leitura ela é fundamental para que eu consiga avançar no estudo de português. Eu já falei em um outro vídeo, que foi o primeiro do canal, sobre por que aprender língua portuguesa, a importância da língua portuguesa. Nesse eu vou esquematizar uma forma de leitura, de compreender o texto. Esse vídeo ele não serve só lá para o aluno do sexto, sétimo, ele serve para qualquer grau de escolaridade que a pessoa tenha. Por quê? Porque independente se eu tenho uma leitura mais simples, de um gibi talvez, ou de um outro livro de filosofia que seja, que é um livro mais complexo que um gibi, eu seguindo esse esquema que eu vou dizer agora para vocês, vai funcionar, vai dar certo, tá? Eu sempre digo, coloco nas provas lá dos alunos, que quando a gente for ler um texto, a gente tem que ler no mínimo umas 3 vezes esse texto. Claro que nem sempre a pessoa vai poder ler as 3 vezes. O cara tá lá fazendo o Enem, por exemplo. O cara tá fazendo um concurso. O cara tá correndo contra o tempo. Às vezes não dá tempo de fazer a leitura 3 vezes. Ou o cara tem um trabalho para fazer, uma série de trabalhos. Mas isso é uma situação ideal de leitura e compreensão, interpretação de texto. Bom, então eu vou organizar essa leitura em 3 níveis, 3 etapas, tá? Que de fato funcionam. Presta bem atenção agora, tá? A primeira leitura, quando eu pego um texto numa prova, ou vou ler um livro, vamos pensar em nível de prova, que é isso que a maioria dos meus alunos estão preocupados, Quando a gente voltar lá, enfim, prova. O cara pegou a prova lá, leu o texto. Essa primeira leitura, vamos dizer que é prova, às vezes você não vai poder usar o dicionário, não vai poder pesquisar sobre a palavra, mas às vezes você vai poder, um teste, alguma coisa assim, um trabalho em sala de aula. Tu lê a primeira vez, mas eu não conheço essa palavra, não entendi muito bem. Segue adiante, toca o barco, tá? Vai até o final do texto. Por que isso? Mesmo que tu não tenha entendido alguma palavra, alguma coisa, é nessa primeira leitura que tu pega o tema central do texto. Essa primeira leitura tem a função de ser uma leitura uma leitura exploratória, que tu vai tentar entender sobre o que o texto está falando. De repente tu não vai pegar algumas coisas sobre tempo, espaço, as personagens, entre outras coisas que aparecem nos textos, mas tu vai conseguir entender, tu vai captar ali, pelo menos espera que tu capte, qual é o tema central desse texto. Bom, é quando tu chega na segunda leitura, essa leitura é a leitura analítica. O que é a leitura analítica? Essa é a leitura que separa o joio do trigo. Quem compreende, quem não compreende está aqui. Aqui que entram as regras de português, a gramática, análise sintática, todos os assuntos a gente vai trabalhar nos vídeos posteriores. Por exemplo, pontuação, crase. Se isso não está correto, pode ser que mude completamente o sentido do texto. Tá? É óbvio, por isso a gente escreve da forma correta, porque o outro interprete da forma correta. Tá, mas se eu não sei interpretar aquela pontuação, aquela crase, aquela classe de palavra, se eu não sei essas regras, provavelmente eu vou ter
problemas na minha interpretação. Provavelmente não, com toda certeza eu vou ter. Muitos educadores vão dizer assim, não adianta decorar regras, não serve para nada. Serve sim, tá? Serve sim. Sem as regras, a gente não interpreta de forma aprofundada. Vou dar um exemplo, tá? Veio à cabeça agora um exemplo. Vou dar um exemplo sobre pontuação, tá? O cara lá pontuou errado. Assim, vou colocar uma frase. Na fala, muitas vezes a gente percebe o que a pessoa disse através das entonações, pausas que o falante faz. No entanto, na escrita, se tiver um erro, pode ocasionar uma interpretação totalmente diferente. Vamos dizer assim, vamos comer, gente. Vou escrever, vamos comer, gente. Aí o cara não coloca a vírgula, né, antes do gente. O que ele está dizendo? Que ele vai praticar um ato de canibalismo. Vai comer pessoas, né? Está convidando os demais para comer pessoas. E até outras interpretações, né, que eu tenho certeza que alguns alunos vão fazer sobre isso. Bom, se eu coloco uma vírgula, vamos comer, vírgula, gente. Olha só, esse gente passa a ser um vocativo. O que é um vocativo? É uma classe que a gente vai estudar depois também. Um vocativo é uma expressão de chamamento. É a forma que eu nomeio, né, um grupo ou um ser ou uma pessoa, tá? Gente, vamos comer, vírgula, gente. Aqui eu estou convidando, né? Faço parte, estou convidando os demais para irem lanchar comigo, almoçar, enfim, o que é que nós vamos comer não interessa. Mas eu estou convidando os demais para estar junto a mim, para lanchar, para almoçar. Então, olha só, um ponto, uma vírgula mudou todo o significado, toda a história de uma frase, tá? Então aqui que eu entro nessa parte analítica, o segundo nível, a profundidade ela está muito ligada a eu entender as regras de português, ok? Tá. E a terceira leitura, ela é uma leitura, é a leitura crítica, tá? A gente podemos chamar assim. Ali é que tu vai captar a ironia de quem está escrevendo, né? A malícia de quem está escrevendo. O que mais? As mensagens subliminares, né? Por exemplo, quando alguém escreve, normalmente ela faz referência, normalmente não, sempre ela vai fazer alguma referência a outro texto. Não de forma clara, muitas vezes, né? Mas de forma implícita, assim, o cara não cita lá o que ele leu, o que ele escreveu. Mas muitas vezes a gente olha um filme, a gente lê um livro, mas essa história aqui não está muito diferente. Sim, ele só muda os personagens, o tempo, o espaço. Muitas, ou quase todas, né? Debaixo do sol não há nada novo. Tudo é cópia, é uma paráfrase, é uma forma nova de fazer. Tá? Então, se tu não tem leitura de mundo, se tu não lê outras coisas, se tu não... Lembrando que ler não é só o texto escrito, é o texto, né? O desenho, a imagem também são leituras, é o texto não verbal, como é o correto no português, texto não verbal. Interpretar isso, eu tenho que olhar várias vezes, entender, mas espera, isso aqui faz uma referência àquele filme. Isso aqui faz uma referência àquele livro, aquele texto, aquela informação, aquilo que está rodando na mídia, ok? Nas redes sociais, sei lá. Então, 3 leituras. A primeira a gente faz até o final, a segunda a gente faz uma análise, né, uma leitura mais analítica, e por último é uma leitura crítica. Claro que podemos aprofundar e ler mais vezes, mas se queremos de fato interpretar profundamente, temos de nos ater nesses 3 conceitos, tá? Nessas 3 leituras para que de fato interpretemos de forma profunda o texto. Bom, até o próximo vídeo, espero que tenha ficado claro para vocês, tá? Podem perguntar, fiquem à vontade. É um grande prazer poder contribuir para que mais pessoas, né, e que os alunos consigam aprender cada vez mais português e que tomem desejo pela aprendizagem da língua portuguesa. Um abraço.